Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. Neste vídeo eu estou com o senhor Cardoso, de Bragança do Pará. Saudações, caríssimo Cardoso. Saudações, Diogo. Muito obrigado por estar com a gente aqui. Nós pretendemos, com esse vídeo, prestar algum esclarecimento sobre uma carta que tem circulado aí por toda a Diocese de Bragança do Pará, escrita pelo Dom Jesus Maria Cisalre Berdonces, e direcionada a todos os fiéis, a todos os católicos, a todas as comunidades da Diocese de Bragança do Pará. Ela foi endereçada no dia 1º de junho desse ano de 2022, e nela o tópico parece ser principalmente o senhor Cardoso. Então, parece que o senhor faz algum trabalho ali, fez algum trabalho ali em Bragança do Pará que não agradou ali ao Dom Jesus. Então, assim, o que aconteceu? Qual é o trabalho que o senhor desempenha lá? Se apresente um pouco, fale um pouco do seu trabalho, que a partir daí eu penso que nós já vamos estar em posição de poder, então, falar um pouco sobre essa carta que está causando muita polêmica aí na região. Então, por favor, se apresente e fale um pouco aí por que o seu nome está ali e qual, afinal, o trabalho que o senhor vem desempenhando aí na Diocese de Bragança. Muito bem, saudação a todos. Eu sou o Cardoso, meu nome é Michelei Cardoso da Silva, as pessoas todas me conhecem mais como Cardoso. Eu sou batizado de uma família católica, mas não praticante, moderna, e me converti, como a gente diz, né? Me converti há aproximadamente 10 anos. 10 anos eu me converti, então busquei a igreja. A partir dessa busca da Igreja Católica, após reflexões sobre a palavra e entendimento sobre qual era a igreja verdadeira, busquei as autoridades da igreja, onde eu era batizado, e me encaixei logo de imediato em alguns movimentos pastorais da igreja moderna, e depois, após 3 anos dessa convenção, eu fundei uma comunidade chamada Missionários da Misericórdia. Não vou adentrar muito no processo do testemunho, devo gravar outro vídeo, está esclarecendo a todos a questão do testemunho sobre a comunidade, sobre esse processo. E a partir daí, então, eu me coloco à disposição, já trabalhava com o pároco da Paróquia do Sagrado, aqui da minha paróquia, e com 22 dias de fundação, já tinha apresentado o trabalho a ele, e ele já tinha me encaminhado ao bispo diocesano, na época, Dom Luiz, e vou até Dom Luiz nos acolhe, abençoa e manda a gente voltar com os trabalhos. Só que a gente tinha uma maneira própria de ser. A gente divulgava, recebia algum conhecimento, direcionamento sobre o Rosário de Nossa Senhora, o completo, diário, e eu comecei a propagar o Rosário, conhecimento sobre Nossa Senhora, e com mais ou menos 7, 8 meses de fundação, nós já estávamos com mais ou menos umas 80 pessoas fiéis na comunidade. Com 2, 3 anos, já estava com uma média de 500 a mais pessoas, e assim foi até a pandemia, quando no ano de 2017, 2018, o Dom mudou de bispo, aqui em Bragança, entrou o Dom Jesus, eu vou até Dom Jesus, apresento o trabalho para ele, me coloco novamente sobre a obediência dele, porque assim eu acho que deve ser cada um católico, porque o católico ele deve obedecer às autoridades legítimas da Igreja Católica. Tem nada de católico ficar dizendo que reconhece a autoridade como legítima e não pratica aquilo que a autoridade manda. Esse princípio aí é mentiroso. Com certeza. E a partir daí eu vou caminhando, e quando chegou no ano passado, no começo, na pandemia, a gente já perdeu vários fiéis, porque com essa questão de pandemia, de fechamento, essas coisas todas aí que esse povo inventa aí, então, aí a gente já perde vários fiéis, porque os fiéis foram passando muito tempo parados, sem a gente estar em ação nas comunidades, muito trabalho. A gente trabalha em 58 comunidades daqui da Diocese de Bragança, em 4 paróquias, e aí, com esse processo todo, a gente foi perdendo uma quantidade de fiéis, devido à pandemia. Quando a gente percebeu que os fiéis estavam se dispersando, a gente não conseguia mais trazer de volta, já estava uma dificuldade, a gente vai e começa o trabalho novamente, intensifica os trabalhos e mantém ainda alguma quantidade de comunidades, e mais ou menos ainda nesse momento uns 400 fiéis, isso eu estou falando agora recente, 2020. E depois disso, o ano de 2020, início de 2021, eu começo a ter algum discernimento sobre algumas coisas da palavra, sobre alguma coisa profética, principalmente sobre a questão da passagem sobre a apostasia, no capítulo 3, 2 do livro de
segunda carta aos Tessalonicenses, e eu vi ali a apostasia, vi um processo revolucionário acontecendo no mundo, e vi ali a apostasia e fiquei me perguntando, cadê a apostasia, né? E aí foi daí que eu comecei a me questionar. Por outro lado, a minha vida espiritual dentro da igreja moderna eu não conseguia ir à frente. Eu ia e bloqueava ali naquele ponto. A gente reza mais ou menos, a maioria dos irmãos rezam 3 rosários completos por dia, é uma prática natural dentro da comunidade. E a gente rezando bastante, buscando as práticas espirituais, lendo a palavra, fazendo as nossas obras de natural de piedade, outras coisas mais, e a gente não conseguia evoluir. Eu, principalmente, como o fundador da comunidade, não conseguia evoluir dentro desse processo. E foi assim que eu cheguei, então, a me questionar. E, como sempre, eu sou muito devoto de Nossa Senhora. As pessoas falando aí, nesse momento de revolução aqui com o meu nome, pessoas dizendo que eu mandei queimar a imagem de Nossa Senhora, pelo amor de Deus, eu devoto de Nossa Senhora, eu prego o Santo Rosário, rezo 3 rosários por dia, eu sou católico, sabe? As pessoas hoje falando muitas coisas aí na internet, o povo que não tem conhecimento, acredito, vamos rezar por eles depois, como a gente já vem rezando. E a partir daí, então, eu tive o entendimento e comecei a perguntar, fiz uma oração, nas minhas orações, comecei a perguntar para Nossa Senhora o que estava acontecendo e o porquê, que mesmo eu frequentando todos os domingos a missa, mesmo eu tendo a confissão com frequência, mesmo eu tendo a oração do rosário, era como se eu não tivesse nada mais, só o rosário, eu ficava naquele ponto parado ali, sabe? E a minha vida espiritual não conseguia evoluir. E eu dizia, mas tem alguma coisa errada. Aí foi quando eu me perguntei, aí Nossa Senhora me dá um direcionamento e eu começo a encontrar os primeiros fios, né, do que tinha acontecido na igreja. E a partir desse entendimento eu comecei a buscar o reconhecimento, né? Comecei a entender a questão toda da igreja a partir dos fundamentos da fé. Quando você chega em Mateus 16:16, quando Pedro professa a fé, porque aí começa a fé católica, né? Pedro vai dizer, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, né? Então, se Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, ele só é Jesus Cristo, ele só é o Filho de Deus vivo porque ele se encarnou no ventre da Virgem, para iniciar. Se ele se encarna no ventre da Virgem, a partir daí, então, Jesus Cristo, ele é um Deus, ele é Deus, e sendo Deus, então ele pôde fundar uma igreja. E se ele pôde fundar uma igreja, então aquilo que ele deixou é uma coisa que é imutável, porque só ele, com a sua autoridade, poderia mudar a essência dessa igreja. E foi assim que eu entendi, em princípio, entendendo os fundamentos, porque se você fica lá na frente, nos concílios, nas coisas tudo, você tem que ir para o fundamento de cada coisa, vai no fundamento da fé, vai no fundamento da obediência, vai no fundamento, aí eu comecei para os fundamentos, como sempre gostei de fazer. E foi assim, então, que eu compreendi essa questão de que Jesus vai fundar a sua igreja sobre 2 pilares, a fé, professada por aquele homem, Pedro, então Pedro e a fé eram os pilares a qual Jesus ia fundar a sua igreja, a pedra, a rocha, né? Essas 2 figuras, o Papa e a fé. E a partir daí, então, eu comecei a entender que se só Jesus é Deus e só no ventre da Virgem Maria ele se encarnou, porque as pessoas estão dizendo hoje que eu fundei uma igreja, estou fundando uma seita, que eu sou amigo de Lutero, e nesse contexto eu quero explicar um pouco sobre isso. Só Jesus Cristo pode fundar uma igreja e ele fundou a dele. Só ele. Ninguém, nem eu, nem o Martinho Lutero, nem nenhum outro homem, nem um papa, nem ninguém pode fundar uma igreja nova. E foi assim que eu compreendi esse contexto. Compreendi esse contexto, então eu vim estudando na igreja e vi que a igreja sempre condenou os erros das heresias e das seitas, das falsas religiões, até o ano de 1960. Quando chegou em 60, eu lendo o Vaticano II, o documento do Vaticano II em si, logo que eu peguei ele para me ver algumas coisas, e eu fui ver que a primeira coisa, lá no primeiro sermão de João 23, ele vai dizer que a primeira coisa que ele ia fazer é que naquele concílio eles não iam mais condenar os erros, que agora eles iam, tipo assim, agarrar nas mãos uns dos outros e iam caminhar com as seitas heréticas, protestantes, tudo junto. Aí, então, eu compreendi que na medida que eu li, por exemplo, a Carta de Excomunhão de Lutero, que eu li algumas bulas da Igreja Católica, alguns documentos que estão ali, a qual condena as heresias e condena também aqueles que apoiam, divulgam as heresias, eu comecei a entender que, de fato, aquele concílio, ele não tinha sido um concílio inspirado pelo Espírito Santo. É claro que a gente tem muita coisa a se falar desse concílio, né? É uma coisa que é muito vasto, né? E foi assim que, quando eu entendi todo esse contexto, não só por isso, eu fui entender, eu comecei a estudar a doutrina antes de 60, porque as pessoas, eles começaram a tirar tudo que tem antes de 60 e começaram a dar por fiéis só o que vem depois de 60, e não deixam ninguém estudar, né? O que vem antes, né? Ao ponto que eu tive que ouvir numa conversa
recente agora, no meio dessa tribulação, um pouco antes, de 2 párocos daqui, das maiores paróquias de Bragança, que não existe sacerdote antes de 60. Eles me falaram, né? A gente tem como sabe, eu ouvi uma coisa absurda desse tipo, né? E assim, a gente chega, então, a esse contexto geral. Sim. Dessas autoridades. Aí a gente aprofundou, aí foi quando a gente começou a buscar, encontrei o Frei Tiago já no canal do YouTube, agradeço o Frei Tiago pela sua maravilhosa missão de levar a doutrina, os ensinamentos a todas as pessoas, consegui chegar a muitos fundamentos, muita capacidade de entendimento no que ele pregou. Depois eu fui chegando nos outros canais, cheguei no Controvérsia Católica, e foi aí a gente foi se inteirando, mas nada assim, como as pessoas dizem, ele foi buscar na internet, ele só vive na internet. Não é assim, não. A gente ouve os irmãos falarem na internet, a gente vai nos pegar o documento lá no site do Vaticano, da igreja mesmo, vai estudar para ver se está escrito aquilo que está escrito ali. É assim que eu ajo. E a partir daí, fundamentando tudo na palavra e fundamentando tudo dentro dos documentos legítimos da Igreja Católica, então eu cheguei à carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6, que eu quero só fazer uma citaçãozinha para a gente já entrar na carta em si, né? Isso. Que diz assim, carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6, diz assim: estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há 2 evangelhos, há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer: se alguém pregar uma doutrina diferente do que recebeste, que ele seja excomungado. Então, foi nesse aspecto que a gente vai entender que ninguém poderia mudar a doutrina católica, e é isso que os modernistas eles defendem. Eles vão dizer assim, porque a igreja é imutável, ninguém pode mudar a igreja, mas, seu modernista, seu irmão da religião, que você ainda está nesse processo, ainda não viu a verdade, você precisa compreender que essa igreja que tu disse que é católica não é mais católica, porque eles já mudaram toda a doutrina dos sacramentos, essência do sacramento, como as fórmulas do sacramento de ordenação, da missa, bandalharam os altares do Senhor, colocaram lá a mesa da ceia do Lutero, e foram fazendo toda essa destruição e tirando todas as virtudes que a igreja tinha, no vestimento, nas atitudes, na moral católica, na disciplina e tudo isso. E foi assim, então, que eu cheguei ao entendimento de que a igreja estava se cumprindo na igreja aquilo que Nossa Senhora em La Salete diz, que a igreja vai eclipsar. Uma falsa igreja tomou o lugar da frente da igreja. Isso foi eu que disse, foi ela que falou. Então, assim, foi nesse sentido que a gente chegou, então, ao pleno conhecimento de que nós estamos vivendo uma crise. E foi daí, então, que eu fui buscar a verdadeira missa católica. Fui até Belém, ainda participei de uma missa no Instituto, e depois, com um pouco de estudo sobre a questão da infabilidade papal, chegamos ao entendimento sobre a questão do Papa, que eu acho que é fundamental a questão da obediência, e a partir daí, então, a gente vai entender que se um Papa ele é legítimo, então ele não pode ensinar uma heresia. E foi que a gente viu, de 60 para cá, diversas heresias desses papas. Então, se eles são heréticos, logo eles perdem a autoridade. E se eles perdem a autoridade, então eu não devo obediência nem aos papas, principalmente esses que estão aí comunistas, que são adeptos da Pachamama, que adoram a Pachamama, que fazem ritual de magia no Vaticano, sabe? Que estão aí, tudo essas coisas, sem contar aqui na minha região, coisas terríveis que acontecem aqui em diversos lugares, inclusive aqui nas coisas que atendem ao público, como os hospitais que estão passando por calamidades aqui devido a esses problemas todos, dessa falsa igreja que se instalou na frente da igreja verdadeira, tomando as suas catedrais, os seus discatérios, tudo aquilo que a igreja tinha. Então, ali se instalou uma falsa igreja moderna, que não é mais a igreja católica. E foi assim que a gente chegou, então, a pregar isso. Quando a gente começou a pregar tudo isso, até quando a gente estava pregando, estava tudo bem. Quando a gente falou que o Dom Rodrigo vinha vir aqui em Bragança e trazer uma missa católica, isso começou a se divulgar a partir de um vídeo que Dom Rodrigo, inclusive é citado aí na carta, o vídeo, que Dom Rodrigo, que é um bispo tradicional ordenado legitimamente pela sucessão apostólica, porque a igreja vem desde os apóstolos, por isso é apostólica, não pode se mudar aquilo que é a essência do sacramento. E foi a partir daí que começou a sair todo esse alvoroço. Porque se eu tivesse virado um pastor protestante, Diogo, só para mim já passar a palavra, se eu tivesse virado um pastor protestante, não tinha carta. Se eu tivesse virado um espírita, qualquer outra coisa, não tinha carta. Mas como eu estou vivendo a fé católica,
apostólica e romana, como a igreja deixou e como Jesus deixou através dos apóstolos. E que eles rejeitaram, e que eles odeiam, aí não pode. Aí não pode. Aí tem cartinha pro Cardoso, né? E aí tem ameaças, e aí tem tudo isso. Então, foi nesse sentido que eu convido aos católicos de Bragança e do Brasil, que estão ouvindo através do Controvérsia Católica, eu convido você a fazer uma profunda reflexão e fazer um estudo com bastante oração, porque foi através da oração do Rosário de Nossa Senhora que a gente conseguiu ver a verdade, porque também estava ofuscado por essa falsa igreja, e foi assim que a gente entendeu, então, que a gente não deve obediência a uma autoridade herética. E se eles não são heréticos, então prove que eles são católicos. Exato, prova que estão na mesma doutrina diante do concílio, está perfeito, não tem problema nenhum. Exato. Mostra que vocês fazem as coisas como sempre foi, então fica tudo certo. Então eu devo obediência. A hora que eu entender que uma autoridade é legítima, então eu obedeço. A hora que eu vejo que ela não é legítima devido ela não obedecer à Igreja Católica, eles dizem assim, o Cardoso não, é contra os papas, eu sou a favor dos papas da Igreja Católica. Sem dúvida. Inclusive até São Pio XII, que é o último Papa Santo da Igreja Católica. Todos eles, eu sou a favor e obedeço tudo que a Igreja ensinou em 2000 anos. Agora, essa Igreja moderna e falsa, que está aí dentro do Vaticano II, para cá, essa seita conciliar, me desculpa, vocês não são católicos, nem eu que sou da Igreja Católica. Quem não é católico são vocês. Então, é que a gente chega a esse entendimento, e aí nesses dias agora, a partir dessa carta, pessoas me acusando de amigo de Lutero, de ser o novo Lutero. Interessante, Diogo, porque de fato, quem é que aceita Lutero dentro da igreja moderna, que anda de mão dada com os protestantes, fazendo ecumenismo, fazendo culto protestante, culto não sei de quê, culto não sei de quê dentro da igreja, missa nova, é missa do churrasco, é missa da macumba, é missa missa de tudo que não presta, essas coisas tudo que nada disso é a missa católica. Então, não entendem porque a maioria das pessoas elas viveram já recente, né? A maioria das pessoas são jovens, não viveram a verdadeira fé. Mas eu comecei a chamar a sua avó. A sua avó ia há mais de 70 anos, aí atrás, 60 anos, e pergunte para ela como era a fé católica. Então, se é a mesma coisa, ela vai dizer, é do jeito que está agora. Mas se ela disser que é diferente, é porque já mudaram tudo. E é isso que nós estamos pregando e ensinando as pessoas, e por isso nós estamos sendo taxados por defender a fé, mas nós vamos ficar firmes na defesa da fé católica, vamos ficar, se for preciso, nós damos nossa vida, não tem problema nenhum, já tem ameaças por aí bastante, não tem importância nenhuma. Nós vamos continuar firmes até o final, defendendo a verdadeira fé católica, e vamos combater esse bom combate em defesa da fé. E é por isso, Diogo, que hoje eu estou recebendo cartinha dos bispos aí, e essas coisas assim. Perfeito, então, agora eu entendi. Justamente por estar professando o catolicismo de sempre, é bom que as pessoas entendam esse ponto. Esse catolicismo de sempre, que é o catolicismo que é a religião de Jesus Cristo. Aquela religião, como o senhor colocou muito bem, parabéns, inclusive, pela perspicácia de ter entendido esse ponto. É a religião que Cristo estabeleceu, que a alma da igreja é justamente a fé, a religião. Isso é a alma do corpo místico de Cristo, que somos todos nós, que cremos, somos seus discípulos. Então, aquilo que é a alma, o que anima, é justamente essa fé da rocha de São Pedro, né, que nós todos católicos, apostólicos, romanos, estamos fundados nessa fé e animados essa verdade imutável, em comunhão, então, com a verdade, nessa verdade que nós seremos salvos. Porque quem crer será salvo, quem não crer será condenado, diz Nosso Senhor no capítulo 16 do Evangelho segundo São Marcos. Então, para nós nos salvarmos, nós precisamos professar a fé católica, o catolicismo de sempre. E se, porventura, alguém ensina um outro evangelho, não é o de Cristo. A pessoa ensina na própria autoridade. Então, se ela está transmitindo um catolicismo novo, digamos assim, um novo evangelho, uma nova religião, essa religião não tem o efeito de salvar, porque a única que salva é a de Jesus Cristo. Então, ou nós transmitimos o catolicismo de sempre, então, essa é a opção que o Senhor Dom Jesus e também todos os bispos da CNBB, todos os bispos, os pastores conciliares, todos os fiéis têm, quer dizer, ou você transmite esse catolicismo de sempre e se salva, e salva, ajuda a salvar as almas de muitas pessoas, ou então você, aderindo a uma novidade, você perde a sua alma e leva muitas pessoas também para a perdição eterna. Então, isso é uma verdade muito clara no Evangelho e muito bem estabelecida na doutrina da Igreja, e é isso que os modernistas, então esse é o nome desse tipo de herege que nós temos hoje em dia dizendo que são católicos, porque os hereges são assim,
Eles dizem que esse no Evangelho de Jesus, dizem que são católicos ou cristãos, tanto faz, para se diferenciar, não sei. Mas eles dizem que eles são cristãos, mas na verdade eles não são, e cada um tem o seu nome específico. Então tem o luterano, que seguiu Lutero, tem o calvinista, que seguiu Calvino, e tem que são os modernistas, que seguiram alguns padres, algumas pessoas aí, que foram condenadas pela igreja, sob o Papa São Pio X, e em algumas outras ocasiões também, excomungados, inclusive, que diziam que a igreja ela tem que evoluir com o tempo. Então, como a gente está numa nova época na sociedade, então a gente tem que adaptar a igreja, as doutrinas da igreja, as práticas da igreja, a essa época. Isso na carta, o Dom Jesus chama de renovação. A renovação promovida pelo Concílio Vaticano II. Só que aí a gente pergunta, essa renovação promovida pelo Concílio Vaticano II transmite o catolicismo de sempre? Ou essa renovação do Concílio Vaticano II transmite outras doutrinas? Então, qualquer pessoa honesta que observa as coisas como elas são na realidade, vê que não é o mesmo catolicismo. Que se nós tivéssemos hoje aqui conosco um Pio IX, ou então um Santo Antônio de Pádua, ou então, enfim, vamos pensar São João Bosco, Santo Agostinho, vamos pensar Santo Agostinho, que esse senhor Dom Jesus, aí esse bispo de Bragança do Pará, modernista, ele diz que é dessa ordem, né? Vem dessa ordem. Então, Santo Agostinho, Ordem de Santo Agostinho, Recoleto de Santo Agostinho. Pois bem, então, Santo Agostinho combateu as heresias, combateu muito forte as heresias, todas as heresias. Um quase contemporâneo de Santo Agostinho, São Jerônimo, ele dizia assim, não é por inveja, não é por vaidade, não é por nada, pela fé, por amor a Jesus Cristo, que eu tenho os hereges como meus inimigos pessoais. Os inimigos da igreja são, para mim, meus inimigos pessoais. Então, é assim. E aí, quando se apresenta uma pessoa com generosidade, aí na Diocese de Bragança do Pará, para poder, querendo justamente combater heresias, mostrar os erros e coisas assim, aí, de repente, da noite para o dia, o senhor Dom Jesus, ele descobre que ele é um bom pastor que tem que cuidar do seu rebanho. Ele de repente descobre que ele tem que advertir o povo de Deus de um perigo iminente, que estão ensinando ideias estranhas sobre o Concílio Vaticano II. Então, de repente, ele começa a pensar assim que talvez, com certas ideias, o rebanho pode correr perigo, talvez, com uma heresia, com uma doutrina falsa, isso pode ser algo perigoso. Então, agora ele começa a ter essa noção. Mas por quê? Porque o Cardoso está ensinando o catolicismo de sempre. Agora, por que será? E eu pergunto ao senhor, já que o senhor é daí mesmo, é da terra, é melhor perguntar ao senhor, então eu não vou ficar aqui tentando adivinhar as coisas, porque tem uma pessoa que é daí. Então, o senhor já viu alguma carta escrita aí por esse Dom Jesus sobre algum problema, algum abuso, alguma heresia aí na diocese? O senhor já viu alguma carta desse tipo, ou foi a primeira vez que isso aconteceu, de enviar uma carta aí para os fiéis, advertindo contra um perigo possível ao rebanho aí das comunidades católicas de Bragança do Pará? Nunca. Nunca? Nunca. Então. A questão da carta, ela é uma alegria, né? Porque isso aqui me comprova que eu sou um católico de verdade, né? Porque se eu fosse ligado ainda... Engraçado que na carta eles vêm proibindo de pregar, de participar ativamente nas celebrações, de eventos organizados nas comunidades católicas da cidade do interior da Diocese de Bragança. Eu quero perguntar para o Dom, quando foi que tá com 1 ano e 6 meses que eu saí da Igreja Moderna? Eu não participo mais da missa moderna, não sou membro de pastoral, não sou membro de movimento, eu vivo o catolicismo como sempre vivi, como a igreja sempre viveu. Eu estou buscando ensinar os membros da comunidade, a quem eles, por diversas ameaças, diversas coações, estão tentando impedir os jovens, os casais, as famílias, de viver a fé de sempre, de ensinar o catecismo de São Pio X para as crianças, das mulheres vestirem-se com modéstia e piedade, do piedoso uso do véu. Tudo isso está sendo atacado porque as pessoas querem viver. Aí você vai ver que, de fato, aqueles que estão tão preocupados em defender a igreja moderna não são pessoas que estão preocupadas em viver para agradar a Deus. Sim, sim, sim. Não, e assim, eles não estão preocupados com nada. Não, eles só estão preocupados com o Senhor. O Senhor é o problema, entendeu? Porque assim, ó, se fala aí na Amazônia, nessa região, né? Porque eles sempre se representam como se fossem
agora eles são os defensores da natureza, né? São os bispos verdes. Adoradores exatamente. Então, assim, não tem nenhum problema você falar em Mãe Terra, não. em Casa Comum, em Gaia, não é? Tem até autores aí que falam em Gaia, que é a deusa pagã. Pegasse então, e colocasse aqui numa igreja e fizesse um culto a Pachamama, eles aplaudiam, porque o Francisco faz isso. É simbólico, claro, imagina, não tem problema nenhum. Quem reclamou, eu não vi as pessoas reclamando sobre esse aspecto. Eu acho que os católicos que dizem que estão defendendo o Francisco, porque Francisco é papa, por tudo isso, deveriam pegar e levar para sua casa uma Pachamama. Não é o pastor que ensina as ovelhas? Sabe? Não é o pastor que ensina as ovelhas? Então pega uma Pachamama, leva para tua casa e faz um rito lá. A gente não é isso. Nós temos que entender que Jesus Cristo, ele deixou uma doutrina firme, clara, pura, cristalina, uma água cristalina. E essa água, se você busca ela, você vai beber na fonte. Jesus pedis e recebereis. Bate, a porta se abre. Agora as pessoas têm que ter boa vontade de querer buscar a doutrina verdadeira. E é a partir daí, Diogo, que eu recebo uma carta dessa me proibindo, mas quem disse que eu estava participando nessas coisas modernas? Eu já tinha saído de tempo, é só uma coisa simbólica, porque eu acho que porque eles pediram para falar comigo, eu fui numa conversa com 2 párocos aqui, né? Expliquei a doutrina, falei umas verdades lá para eles, porque eles estavam ali negando diversas coisas, chamaram a missa católica de sempre de uma charrete ultrapassada, de uma charrete que está fora de moda, a missa católica, o sacrifício da cruz, a missa de sempre católica que a igreja celebrou durante quase 2000, celebra até hoje, né? A igreja católica nunca deixou de celebrar. Então eles vão dizer que essa missa é uma charrete ultrapassada. A gente tem testemunhas e outras coisas mais. E aí eles vão afirmar todas essas coisas, e aí eles queriam que eu fosse falar com essas outras autoridades. Eu fui lá porque eu queria saber se essas pessoas tinham conhecimento ou não. Aí quando eu chego lá, que eu ouço baboseira da boca desses homens que se chamam sacerdotes, chamam padres, me desculpa eu dizer assim, com todo respeito a eles, espero que eles busquem com sinceridade a doutrina católica, estudar e poder se converter. Um exemplo senão não tem céu para eles, tá? É bom a gente deixar isso claro, quer dizer, não tem céu para herege, não existe isso. A gente vai compreender que, de fato, eu não devo satisfação aos hereges. A igreja me proíbe até de conversar com eles, de aceitar, de acolher, de dar qualquer coisa a eles. Então, quando eu descobri que essas autoridades não são legítimas, eu não devo obediência a ela, muito menos satisfação. Eu devo satisfação, eu fui procurar na igreja onde estavam as autoridades legítimas, e aí encontrei diversos padres, diversos religiosos vivendo a doutrina correta, e encontrei também Dom Rodrigo, que foi a vossa caridade, que me passou o número dele. Ótimo. E aí foi que eu entrei em contato com o Dom Rodrigo, e Dom Rodrigo está vindo aqui no final do mês, se Deus quiser, eu acho que depois de mais de 40 anos, celebrar uma missa católica correta, tridentina, aqui em Bragança, né? E isso está causando um alvoroço muito grande, e essa é a causa da preocupação. Porque quando começarem... A igreja é como uma semente de mostarda, né? Ela cai e ela vai produzir uma árvore, Jesus profetizou. Sim. Sabe? Sim, e assim, ó, vamos com caridade, tá? Eu realmente quero o bem de todos. Eu quero que todos se salvem, cheio o conhecimento de Deus, como diz o apóstolo São Paulo. Eu realmente desejo o bem, sabe? O bem, a salvação, tudo de bom para esse Senhor, Dom Jesus Maria, que tem um nome belíssimo, né? O nome é que nós devemos ter máxima reverência, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e da Santíssima Virgem Maria. Então, eu quero muito bem a esse Senhor, mas a gente precisa deixar claro que infelizmente, seja lá por quê, porque assim, ó, existem muitos bispos ligados à Igreja Nova que são por uma questão de obediência, por uma questão de que é o que eles conhecem, é o que eles têm. Então, são pessoas que vêm de um lar católico, às vezes do interior, entende? E no seminário eles recebem toda a formação, eles fazem a lavagem cerebral ali neles, e para eles isso é igreja, e como eles têm uma noção de casa, de piedade, de casa, não é que eles receberam, mas eles receberam de casa uma noção de piedade, de obediência, então eles acabam se deixando levar por isso. Então tem muita gente de boa fé, eu acredito, tá? Eu não sei até que ponto isso pode se desculpar no caso de uma pessoa que tem muita responsabilidade, como é o caso dele, mas de qualquer forma, o fato assim, é que eu entendo as dificuldades e eu entendo o impasse da obediência, eu entendo toda essa questão, mas a verdade é que assim, quando ele se une a essa igreja moderna, querendo ou não, ele acaba realmente rompendo com o catolicismo dos séculos, e ele ensina coisas que são realmente puro
puro modernismo grosso. Modernismo, eu digo para vocês, modernismo intelectualizado, não é um modernismo rude. Ah, vamos atualizar tudo aí. Não, o modernismo mesmo de Loisy. Loisy é o pai do modernismo. Tá? Loisy e outros, mas principalmente Loisy foi excomungado por São Pio X. E por quê? Porque Loisy ele dizia assim que Jesus pregou o reino de Deus, mas aí surgiu a igreja. Então, para Loisy, desculpe essa digressão, senhor Cardoso, mas eu acho que eu quero falar com aqui esse Dom Jesus para entender a gravidade do abismo profundo que é essa situação da heresia modernista que ele se encontra, ele e os bispos da CNBB todos. Tá? Eles publicaram uma carta chamada Carta ao Povo de Deus. Nessa Carta ao Povo de Deus, eles apresentam uma noção de reino de Deus igual, praticamente a mesma coisa em substância, aquilo que Loisy dizia. Loisy dizia que Cristo não pregou a igreja. Uma igreja que as pessoas têm que se salvar, então a igreja tem que se converter para essa igreja. São Paulo foi lá, né? E lá ia convertia judeu, convertia gentil, convertia as pessoas, tinha um herege, admoestava, excomungava o herege, se converta também, enfim. Quer dizer, essa igreja, para eles, por incrível que pareça, para esses modernistas, ela é algo que foi desenvolvido por acidente, pelas circunstâncias da época. Então, na verdade, não era para ser assim. Jesus estava pregando um reino de Deus iminente, que iria vir a qualquer momento, e que seria algo aqui na Terra. Certo? Algo feito aqui na Terra. Então, é iminente, logo, e imanente, aqui na Terra. Então, não seria esse reino de Deus que a gente prega, que aqui na Terra, de certa maneira, é a igreja militante, e lá no céu é a igreja triunfante, com Jesus, Nossa Senhora, os anjos, os santos, etc. Então, para eles, não. E o que você lê nessa carta, que, inclusive, o Senhor Dom Jesus é um dos signatários, ele vai, então, como signatário, também dizer, aqui citando também, Francisco, o seguinte, olha só, em vez de usar o conceito escolástico, dizer evangelizar é alguma coisa, eles vão usar uma expressão que denota um movimento, um ato, uma ação. Porque para o modernista tudo é mudança, tudo é movimento. Não existe precisão de linguagem, algo exato. Eles detestam a filosofia escolástica. Isso vai dizer São Pio X na Pascendi, onde ele denuncia o modernismo nas suas várias formas. E aí, em vez de dizer evangelizar, é pregar o evangelho, é converter as pessoas à Igreja de Cristo. Não é algo preciso, não é algo exato que você entende o que eu estou querendo dizer. Que você vê que é isso que Jesus e os apóstolos fizeram. Não é isso. Para eles evangelizar, isso está ali na carta, você pode ler. Evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. Então, evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. E mais para frente eles vão explicar de que modo que esse reino de Deus é presente no mundo. Presente em nossa história, na imanência aqui para nós agora. Na medida em que avançamos na construção de uma sociedade estruturalmente justa, fraterna e solidária, como uma civilização do amor. Então, em outras palavras, para vocês entenderem, e é bom às vezes repetir algumas ideias simples para que as pessoas entendam. Evangelizar não é converter hereges, judeus e pagãos ao evangelho, como fez São Paulo e Santo Agostinho. Eu gosto de falar de Santo Agostinho porque o senhor Dom Jesus, ele vem dessa ordem de Santo Agostinho, né? Que se inspira na regra de Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho lutou contra os pelagianos e tantos outros, os maniqueus, nós sabemos, e tantos mais, lutou com tanta força. Então, não é mais isso para eles. Não é mais isso, infelizmente. Mas é fazer uma revolução, presta atenção, o que eles querem fazer? Então, uma revolução colorida, como que é? Uma revolução com armas? É isso que eles estão pregando, os bichos da CNBB? Vão pegar armas ali e vamos destruir tudo aqui no Brasil, estabelecer um novo regime, o reino de Deus na Terra. Não. É uma revolução da sociedade por meio de manifestações, pressão política e abaixo-assinado. Então, somente falar contra o Vaticano II, para eles, merece semelhante advertência, mas falar de um reino de Deus modernista, praticamente comunista,
Fala de um reino de Deus, que não é a igreja, porque o reino de Deus nessa terra, aqui nessa terra, no imanente, é a igreja, que não é imanente porque a igreja é uma sociedade sobrenatural. Então a igreja, ela está aqui na terra, peregrina, mas também no céu, de certa maneira, porque por causa das virtudes infusas e tudo mais, e a presença do Espírito Santo em nós, enfim, tudo isso, e os sacramentos, etc. Então, como é que esses bispos, eles vêm falar em reino de Deus de um sentido herético desse, que não é o sentido de Jesus Cristo, que não é no sentido das pessoas se converterem. Então, por exemplo, eles se dirigem às autoridades para falar sobre a questão das árvores, falar sobre a questão, enfim, das minorias, qualquer coisa, política, da agenda da esquerda, como a gente sabe, da agenda progressista, mas não falam para eles converterem-se ao catolicismo, não falam para as pessoas mudarem de vida, para a pessoa viver uma vida santa, seguir Jesus Cristo. Então, assim, para que servem esses bispos? Se não para levar as pessoas a esquecer das verdades do Evangelho, e levar as pessoas a se perderem, e eles mesmos se perderem por conta dessas heresias. Então eu penso assim, que desgraça uma vida dessa. Do que adianta eu viver nessa terra, eu receber dignidade de bispo, entende ali, sendo considerado todos bispos, e eu não ser bispo de fato, mas eu ser um herege que fica ensinando um monte de novidades, que qualquer santo, qualquer pessoa justa, honesta, vai ter repugnância por isso, porque é uma coisa que é uma fraude, é uma mentira, usa o nome de Jesus para ensinar outra coisa. Você está ensinando Marx, você está ensinando Loisy, você está ensinando Lutero, você está ensinando Calvino, você está ensinando um monte de doutrinas humanas, realmente, e perversas, em vez de ensinar a doutrina divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um absurdo. Então isso nos causa realmente pasmo, porque, afinal, em vez de eles estarem preocupados nisso, em converter quem precisa ser convertido, eles querem desconverter os convertidos. Isso. Que é o caso do Senhor. Então, assim, é uma coisa bastante absurda. Eu estou com uma carta aqui de uma pesquisa aqui do Sínodo, foi entregue por um dos nossos fiéis que ainda estava na igreja moderna quando recebeu, levou lá na minha casa e me entregou. Aí, aqui vem falando sobre a questão do ecumenismo, vai ressaltar o que você... É a carta sobre a pesquisa sobre o Sínodo 2023, 2021, 2023. O ensaio do Concílio Vaticano III, né? Vai dizer que assim, o ecumenismo, o diálogo entre cristãos de diferentes confissões, não confessa mais a fé única verdadeira em Cristo, agora tem várias fés, unidos pelo único batismo, tem um lugar especial no caminho sinodal. Que relação tem nossa comunidade eclesial com os membros de outras tradições e confissões cristã? Quais as dificuldades e como podemos dar o primeiro passo para caminharmos uns com os outros? Então, aquilo que Jesus falou lá no Evangelho de Marcos 16, ide pelo mundo, pregar a boa nova a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Já não vale mais, agora você não tem que mais ir converter aí, porque quem crê na Igreja Católica, na doutrina católica deixada por Jesus, não essa moderna que está aí. Aí quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Aí o que acontece? Agora a gente não tem mais que ir pelo mundo pregar a boa nova, agora a gente tem que ir pelo mundo caminhar junto com os hereges, filhos de Lutero, tem que dar a mão dada para eles, fazer o próprio Dom Jesus, há uns 2, 3 anos atrás, foi num congresso aqui protestante, falar lá que ele tinha, apesar de termos fés diferentes, temos o mesmo batismo cristão e tal, coisas absurdas. E as pessoas, às vezes, têm que ter uma sinceridade no coração, né? As pessoas têm que deixar do servialismo para começar a ter a verdadeira obediência. Como aconteceu com Jesus, né? O pior assim, é que o modernismo, senhor Cardoso, o modernista, ele é extremamente orgulhoso. Com certeza. O que faz o modernista morrer, apodrecer no modernismo, se tornar odiável aos olhos de Deus, mas perseverar no modernismo ainda assim, a vida dele ser uma desgraça, mas ele perseverar no modernismo, eu falo desses bispos e de todos esses aí, é porque eles se acham muito inteligentes, muito superiores. Então, assim, olha, o Dom Jesus e esse pessoal, porque eu conheço a heresia deles, certo? Assim, eu sei ser um modernista. Se fosse para ser um modernista igual a eles, eu saberia ser um bom modernista. Eu saberia ser um modernista chique. Tá? Então, por exemplo, eu diria para o senhor assim, ó, se eu for como um bom modernista, e me achando o máximo, nossa, como eu sou culto. Não é como fez o Ratzinger também, que Ratzinger fez a mesma coisa, tá? O pessoal fala de Francisco, mas Ratzinger é um teólogo muito pior, porque ele é muito mais sutil do que Francisco.
Francisco é um grosseiro, é um grosseirão ignorante. Agora, Ratzinger tem realmente cabedal para dizer uma bela de uma heresia e você achar, nossa, católico, que maravilha que ele está falando, que bonitinho, né? Cheio de frufruzinho. Então, como um bom modernista, eu diria sim para o senhor. Olha o que eu iria responder. Só que eles não falam isso, porque se eles falarem isso, eles sabem que o povo vai ficar com uma pulga atrás da orelha. Então, eles não falam. Isso é só nos seminários, é nos círculos deles ali, nos livros deles que ninguém lê, até porque não são interessantes. Mas, de qualquer maneira, é só eles leem essas coisas. De qualquer forma, eles vão dizer assim, não, mas esse capítulo 16 de São Marcos, na verdade, ele não é autêntico. Ele não consta em alguns manuscritos. Então, essa parte que o senhor falou aí, de quem não crê será condenado, etc. Isso aí, na verdade, é algo que foi elaborado pela comunidade primitiva, depois de não sei o que eles nunca sabem, eles não têm documento nenhum para provar. É tudo conjectura que eles inventam do início ao fim. Só que eles se acham altamente inteligentes. Não importa o quanto tal documento seja citado pelos santos padres, não importa que essa teoria deles, imbecil como ela acabe violando a doutrina que a igreja estabeleceu sobre a inerrância bíblica, sobre o cânon bíblico. Não importa que existam 1 milhão de respostas que eles achariam em livros de autores católicos a esses ataques que vieram dos hereges, escritos por vários grandíssimos teólogos do período tridentino, tá? e tantos outros. Então, eles vão perseverar nisso, e o pior, eles se achando superiores. Tá? E se achando superiores, estão cheios de orgulho. A primeira coisa que São Pio X vai dizer, quando ele fala na Pascendi, é um documento muito importante. Embora é um documento difícil, porque ele realmente desmascara todo o modernismo, só que o modernismo é uma heresia bem complicadinha, ela é cheia de detalhezinho. Então, é um documento um pouco difícil, mas ele desmascara completamente. Ele diz assim, o modernista, a primeira coisa que leva ao modernismo é o amor a novidades. Ele quer as novidades, ele quer o novo, ele quer o diferente. Ele está enjoado do que a igreja era antes, ele não gosta. Ele quer novidades. E depois, o que faz ele afundar no modernismo de vez é o orgulho. Então, o orgulho. E depois, São Pio X vai completar. E para terminar, a tríade dessa desgraça, o que é? A ignorância. Porque eles são orgulhosos, mas são ignorantes da doutrina da igreja. Porque eles não conhecem realmente a doutrina da igreja. Então, quando você vê eles criticando o catolicismo antigo, eles não entendem nada. Quando a pessoa diz assim, que a igreja está ultrapassada, usando que o formato ali da missa era de uma charrete, puxar charrete, ou era um ônibus, mas fala, um modo de ônibus. Bem, olha, no ônibus as pessoas estão indo para a mesma direção. Que bom, né? As pessoas estão indo para uma mesma direção. Agora, o que vocês são aí? Uma plateia? Um circo? Onde tem o palhaço falando e o povo assistindo e aplaudindo? Batendo palma? Isso é a missa moderna? Então, que grande progresso é esse? Entendeu? Então, assim, eles ficam nessas analogias do arco da velha que os protestantes usavam contra a igreja, porque são um bando de ignorantes. São ignorantes, são orgulhosos, entende? E não amam a verdade. Eles amam a novidade. É uma novidade. Então, por isso que o modernismo está fazendo o estrago que faz. Porque ele é uma combinação de tudo que não presta, uma síntese, né? Como falava antigamente, de todas as heresias, está causando esse dano. A gente precisa ter consciência disso, tá? E a gente precisa usar todos os meios possíveis para promover o catolicismo de sempre e tornar muito difícil a vida desses hereges modernistas, ou seja, fazer com que eles tenham que se mexer, com que eles tenham que pensar, com que eles tenham que responder ao que nós dizemos, entende? Porque eles, ficando modernistas, eles vão para o inferno, certo? Só que não só vão para o inferno, eles levam multidões para o inferno junto. Então, se nós temos algum amor a Jesus Cristo, que estabeleceu a sua igreja para comunicar a verdade e santificar os homens, a gente precisa parar essas pessoas, a gente precisa denunciá-las publicamente, a gente precisa também, da nossa parte, viver o catolicismo, porque não viver o catolicismo que causou essa desordem toda na igreja, as pessoas são católicas só de nome, então viver o catolicismo e transmitir esse catolicismo. E por isso eu acho que é muito importante, senhor Cardoso, a missão do senhor aí em Bragança do Pará, com a sua comunidade, né, de poder transmitir essa mensagem, continuar também essa vocação, de uma certa maneira, profética, né? Como os modernistas gostam de falar essa coisa, profético, né? Só que eles usam profético só para dizer uma heresia. Quando falar a verdade, eles não são proféticos. Tá? Então, vocação profética de dizer aí, no meio do deserto, digamos assim, do erro, da desolação da heresia,
anunciar a verdade católica de sempre. Então, parabéns aí pela iniciativa, tem todo o nosso apoio no que eu puder ajudar, facilitar. Enfim, se precisar de mim para alguma coisa, o senhor saiba que estamos sempre aqui. Eu não sei se o senhor teria mais alguma coisa a tecer sobre a carta do Dom Jesus. Eu vou só concluindo, porque a carta, de fato, não tem nenhuma autoridade sobre mim. Na medida que o bispo não está vivendo a fé católica, eu não devo obediência a ele, devido... É como no Sinédrio, quando Jesus estava no Sinédrio, estava Jesus, estavam os falsos, ali os sumos pontífices, que estavam julgando Jesus, que ainda estava ali, e tinha o servo dos pontífices ali, dos doutores da lei ali. Então, quando o sumo pontífice vai perguntar, tu és o Cristo, filho de Deus, para Jesus, aí Jesus vai dizer, tu dizes. Aí aquele servo, serviçal, que não é um homem que obedece à autoridade legítima, mas um serviçal, ali, aquele soldado, vai dar-lhe uma bufetada na cara de Jesus. E então Jesus não ofereceu outra face para ele. Jesus vai dizer, se eu falei mal, me diz o que eu falei. Jesus chamou ele para o debate. Se eu estou falando alguma coisa errada, me mostra para mim o que foi que eu falei. Mas se eu não falei mal, por que tu me bateste? E é a partir desse entendimento que as pessoas vêm falar mal da gente, dizer que a gente está inventando uma nova seita, todas essas coisas, mas na verdade nós estamos vivendo a fé católica. E se a gente não está vivendo a fé católica, então me prova então para mim que o que nós estamos vivendo não é a fé católica. Exato. Desmente a Bíblia, desmente os documentos da Igreja Católica legítimos, que vem antes de 60, mas não vem com essas mentiras de 60 para cá, pelo amor de Deus. A Igreja Católica tem 2.000 anos. A gente não precisa só se basear em 60. Pega os documentos legítimos, vai pegar para antes. Vamos ler antes, documentos antes. Vamos ler a Escolástica, vamos ler outros documentos de Santo Agostinho, de outros santos, e vamos ver o catecismo, vamos ver o que é que tem de bom em tudo isso aí. E nesse contexto eu quero deixar tudo isso bem claro, finalizando como você dizia sobre a questão do modernismo, quero citar aqui o que aconteceu agora recente com um seminarista que vai se formar diácono já para ser ordenado padre, agora no próximo dia 16, daqui da região, de onde a gente faz um trabalho aqui na região do Cariambá, que ele vai afirmar para uma das nossas missionárias, para tentar convencer ela que ele está certo, que a Igreja Moderna está certa, e vai afirmar que Adão e Eva não existe, que Jesus, como se Adão e Eva não existe, então Jesus morreu em vão, não existe pecado original, não existe nada disso. Ele vai afirmar que outros personagens da Bíblia não existem. Oi? Sim, e assim, ó, e é um ignorante, né? Vamos dizer assim, é um seminarista incompetente, aprendeu, porque não sabe que na Humane Generis se falou que tem que ter uma origem monogâmica do homem, né? Tem que ter, quer dizer, isso é a doutrina da igreja. Então, a pessoa que é seminarista nem sabe onde que ele está. Então, nesse contexto geral, eu quero só encerrar com uma passagem bíblica, mais uma. No capítulo 2, no segunda carta de Timóteo 4, versículo... segunda carta de Timóteo 4, versículo 2. 2 Timóteo 4, 2. Diz assim, prega a palavra, insiste, oportuna, inoportunamente, repreende, ameaça, exorta, com toda a paciência e o empenho de instruir, porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levado pelas próprias paixões e pelo plurido de escutar as novidades, ajuntarão para si mestre e apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. E é isso que está acontecendo na igreja moderna, a profecia aqui feita por São Paulo, um direcionamento a Timóteo. Então, se cumpre nos dias de hoje todas essas profecias de Nossa Senhora de La Salete, Nossa Senhora de Fátima, nós estamos na apostasia, onde a igreja haveria de perder a fé, e nós estamos aqui. Mas a igreja não morre. A igreja, ela passa pelas dificuldades, ainda que ela seja pequena. As pessoas não entendem isso, né? Que a igreja, eles pensam que ser igreja é ir domingo na missa, não tem nem a fé católica que é ir na missa domingo. Para que diz a palavra que sem fé não pode se agradar a Deus. Então, você vai na missa no domingo, não serve para nada se você não tiver a verdadeira fé católica, se você não vive a verdadeira fé católica deixada por Jesus. Então, primeiro eles querem a missa. Eu sou fiel na missa no domingo, tenho que comungar todo domingo. E a fé? Não precisa ter fé, eu quero ser fiel na missa. Então, tudo isso pode, só não pode ter a fé católica. E é pelo motivo de eu querer viver a fé católica, de eu ensinar a minha família a ter vida de oração, de eu fazer uma oração na hora das refeições, de eu ensinar a minha esposa a rezar com véu, e como a palavra de Deus nos ensina, a Santa Mãe da Igreja ensinou, eles vão chamar isso tudo de ultrapassado, de uma coisa que já ficou para trás. Então, por isso, pelo motivo de eu querer ser católico, para quem estava me caluniando, dizendo diversas coisas sobre o meu nome, sobre a minha pessoa, sobre o que eu vivo, que eu sou missionário há 10 anos, eu faço missão em diversas comunidades, canso de 58 quilômetros de estrada de chão, numa motozinha que eu tenho,
para evangelizar as pessoas e para fazer oração, atendo diversas pessoas com encontros nas casas e tantas outras coisas que a gente faz, e estou aqui. Nunca deixei de atender ninguém, nunca deixei, apesar de tantos milagres, de tantas graças que já aconteceram através dessa graça que foi a comunidade, essa maneira de viver, que na verdade é uma maneira de católica verdadeira. Então é por isso que eles estão, para quem queria a resposta, o que foi que o Cardoso fez, o que é que o Cardoso está fazendo, o Cardoso está pregando a fé católica, o Cardoso está vivendo a fé católica, e o Cardoso vai permanecer e continuar católico, e assim vou ficar até o final da minha vida. E é isso que eu tenho para dizer para todos vocês, que Deus abençoe todos nós, que Deus dê graça infinita, que Nossa Senhora do Rosário, possa ajudar que a gente continue propagando o Rosário e assim convertendo novas pessoas à verdadeira fé e ao verdadeiro catolicismo. E é isso, caríssimo Diogo. Assim seja, deu graças. Do bispo Dom Jesus de Bragança, ela não tem autoridade na medida em que ele não é uma autoridade legítima. É só ele voltar a viver o catolicismo como sempre foi, e claro. na mesma hora, eu me coloco na obediência nele novamente. Enquanto ele não for, se ele quiser viver as heresias do modernismo, esse amigo de Lutero é eles, não sou eu, não é eu que sou Lutero, é eles que abraçam Lutero e caminham de mão dadas. Eu não, eu vivo a fé católica. Então, para mim, não tem validade nenhuma. Essa que ele me mandou. E essa aqui não é a única, tá? Já foram uma carta, 2 cartas e uma nota de repúdio nos últimos 15 dias. Não sei o que é que eles... Eu tô tão importante aqui em Bragança. Pois é, não, é que católico incomoda realmente. O católico eles não suportam. Exatamente. Assim, tem modernista que se torna todo dia espírita, muçulmano, macumbeiro, não tem problema, não tem carta nenhuma. Fazem sincretismo, fazem missa da macumba, nunca tem problema. Se adora Pachamama, não tem problema, mas se é católico, tem problema. Então, essa é a realidade, mas vocês agora aí que são da região de Bragança, do Pará, todos vocês, tem também aí uma referência, podem também fazer amizade, né, com o senhor Cardoso, ter contato, enfim, trocar experiência, tudo isso. Então, senhor Cardoso, como é que essas pessoas aí, interessadas no seu trabalho, enfim, de todo o Brasil, que seja, que gostaram do seu vídeo, do seu testemunho também, querem mais informações, como é que elas podem entrar em contato com o senhor? Elas podem entrar em contato comigo pelo Zap, pelo telefone, que está nos nossos canais nós temos uma página da Comunidade Missionários da Misericórdia, Comunidade Católica Missionários da Misericórdia, no Facebook. Nós temos um canal no Telegram. Nós estamos agora já começando um canal no YouTube, também um trabalho no YouTube, a qual esse vídeo já vai para lá. Acho que vai ser com o meu nome, porque eu encontrei já que vai ser com o meu nome mesmo, Cardoso, Missionários da Misericórdia. E a gente vai estar fazendo esse trabalho, divulgando, falando um pouco mais sobre tudo isso. A gente ajuda centenas de pessoas, tem muitos testemunhos, muitas pessoas que mudaram de vida, que se converteram à verdadeira fé, que tiveram uma restituição de suas famílias, curas dos seus males, tantas coisas através da oração e da presença de Nossa Senhora viva. E tudo isso só é possível porque foi eles que pediram, né? Vem lá de cima da graça de Deus, da Espírito Santo. Então nós fazemos e vivemos a fé católica, e você que quiser, se estiver nos assistindo, quiser fazer parte, quiser fazer uma experiência, venha conhecer, senta comigo para conversar, né? Tem dúvida? Você está com Cardoso? Eu vi um senhor muito honesto, sabe? Eu vi um casal daqui são bem rigorosos, né? Aí chegou na minha casa 2 horas da tarde, bateu na frente: Cardoso, eu quero falar muito com você, senta aqui. Sentamos lá, vamos ter uma conversa. Quero que tu me explique essas coisas, tudo que tu está falando, que está tudo errado, a igreja, o papo, quero que tu me explique, porque eu não sou homem de ficar com fuxicozinho. Eu sou homem de querer saber a verdade. Depois sente, vamos ouvir. Eu expliquei tudo para ele, então ele já até se colocou à disposição para ir na formação que nós vamos ter dia 1º, formação para os sacramentos, já vai vir na missa do Dom Rodrigo no final do mês de julho, e tudo isso. E isso é a maravilha, né? Quando as pessoas vêm sentar com a gente com uma boa vontade de ouvir a verdade, a gente consegue mostrar a verdade, sabe? E a gente vai continuar vivendo a verdade. Vamos guardar as tradições católicas, a fé católica, e assim, esse era o que eu tinha para dizer por hoje. E a todo assim seja. Né? Que Deus abençoe todos os irmãos do Brasil inteiro. Salve Maria. Salve Maria. Muito obrigado, senhor Cardoso. Muito obrigado a você também que nos acompanhou durante esse vídeo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.